Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em Teu nome para dar seguimento às nossas tarefas de reflexão. Hoje, com o livro dos médiuns de Allan Kardec. Agradecemos, Senhor, a Tua presença e a presença dos mentores espirituais que nos ajudam nesse trabalho. Rogamos que a Tua paz, a Tua luz, a Tua harmonia possa nos envolver, todos nós aqui presentes na reunião, e os companheiros que não puderam chegar na reunião da noite de hoje. Onde quer que eles estejam, Senhor, que eles também sejam assistidos. Que sejam assistidos também em nosso lar, nossa casa, nossos parentes, nossos familiares, vizinhos e amigos. E também por todas aquelas pessoas que nos pedem prece. Que elas possam ser assistidas, Senhor, na Tua paz e na Tua divina misericórdia. Também te rogamos pelo nosso país e pelo nosso planeta, que ambos estão passando por algumas dificuldades, e que Tu possa, Senhor, ajustar para que essas dificuldades sejam minoradas. Sendo assim, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para iniciar o nosso trabalho da noite, rogando que a Tua paz permaneça em nossos corações, nos acompanhe e nos fortaleça, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Bom, da influência moral do médium, vamos ao item 229. A par disso, ponhamos em evidência o quadro do médium verdadeiramente bom, daquele em que se pode confiar. Supor-lhes-emos, antes de tudo, uma grandíssima facilidade de execução, que permita se comuniquem livremente os espíritos sem encontrar qualquer obstáculo material. Isto posto, o que mais importa considerar é de que a natureza são os espíritos que habitualmente o assistem, para o que não nos devemos ater aos nomes, porém à linguagem. Jamais deverá ele perder de vista que a simpatia que lhe dispensam os bons espíritos estará na razão direta de seus esforços por afastar os maus. Persuadido de que a sua faculdade é um dom que só lhe foi outorgado para o bem, de nenhum modo procura prevalecer-se dela, nem apresentá-la como demonstração de mérito seu. Aceita as boas comunicações que lhe são transmitidas como uma graça, de que lhe cumpre tornar-se cada vez mais digno pela sua bondade, pela sua benevolência e pela sua modéstia. Primeiro se orgulha de suas relações com os espíritos superiores, e este outro se humilha por se considerar sempre abaixo deste favor. Bom, aqui ele está designando dois tipos de médium, né? Um que é orgulhoso e outro que é humilde. E que o humilde é aquele que se esforça para afastar os maus espíritos. Este realmente tem assistência bem mais precisa, e esses espíritos bons se aproximam dele e realizam o trabalho sem muita dificuldade, até por conta da afinidade que existe entre os dois, o médium e o espírito, porque logicamente todo espírito superior é humilde, e logicamente o médium sendo humilde também, essa afinidade é com certeza bem considerada, bem realizada, porque não pode haver, não deve haver nenhum impedimento para que o trabalho possa ocorrer na mais perfeita paz e tranquilidade. E o espírito e o médium, logicamente, se policia, se vigia, ora, logicamente, e aí a coisa flui com muita presteza. Então, é isso que nos informa aqui este item 229. Algum comentário com relação a isso, Sandra? Eu achei interessante essa parte que ele fala da questão da linguagem, né? Uhum. Isto feito, o que mais importa, o que importa mais a considerar é a natureza dos espíritos que o assistem habitualmente.
E por isso não é o nome que se deve olhar, mas a linguagem. Né? Que às vezes tem espíritos que vêm dizendo que são grandes nomes, né? Uhum. Ah, porque eu sou o professor fulano de tal, eu sou o médium fulano de tal, e o modo dele falar não bate. Porque eu já ouvi falar que geralmente os espíritos são mais superiores, eles não se designam nada. Eles são um amigo, protetor, não tem um nome específico. É. E aí a importância de se avaliar o conteúdo do que está sendo dito. Porque tem muito espírito aí que pode enganar, né? É. Esse é o problema. Com relação ao assunto que foi ventilado agora, eu me lembrei que quando no início da mediunidade do Divaldo, ele queria porque queria saber quem era o guia dele. Lembra? Não lembra? Ah, sim. Sim. Queria porque queria saber quem era o guia dele. E Joana, não, teu guia é Jesus, teu guia é Jesus. Eu disse, tá, mas o Jesus é o guia de todo mundo. Eu queria um guia só pra mim. Eu queria um guia só pra mim. E aí ele insistiu, ela dizer, bom, então eu vou te dizer que meu nome é Joana. Aí ele pensou, Joana? Só Joana? Ela deve ter achado graça da atitude dele. E depois resolveu dizer, Joana de Ângeles. Aí ele, achou bonito o nome mais pomposo. Joana é um nomezinho simples, né? Nomezinho corriqueiro. Mas com Joana de Ângeles, aí ele já ficou mais empolgado. Mas ela não queria dizer o nome não, mas até hoje a gente sabe que Joana está aí dando assistência para ele. Mas queria se identificar porque os espíritos bons não têm vaidade, não se envaidecem. Por isso é que eles fazem o possível de esconder o nome. Quando o Divaldo, o Allan Kardec, perguntou quem era seu guia, lembra, não lembra? Quem era seu guia? Aí ele disse, o Espírito de Verdade disse, eu sou um amigo. E aí o Kardec, mas um amigo, qual é o seu nome? Ele disse, não, para ti eu serei, pode me chamar de a verdade. Mas a verdade é um nome aleatório. Pois é, o Espírito de Verdade é um espírito que foi coordenador da codificação e se esconde atrás desse nome. Tem uns que dizem que esse Espírito de Verdade é o próprio Jesus, tem outros que dizem que não, que tem uma hora que dá a impressão que é Jesus, tem outra hora que não dá a impressão que é Jesus. Ou seja, quer dizer, o Espírito de Verdade quer ser identificado, eu acho que de forma nenhuma. Por isso, o Espírito de Verdade. Assim como os grandes espíritos não gostam de nomes, porque nome é só para, às vezes, no caso de médiums, tornar os médiums orgulhosos, né, vaidosos, e por isso eles evitam. E por isso, Joana de Ângeles se aliou ao médium muito humilde, Divaldo é muito humilde, e Emmanuel do Chico, e etc. Conde Pereira, outros grandes espíritos, e por aí vai. Porque esses grandes médios são grandes médios porque são humildes, não são orgulhosos nem vaidosos. Por isso a assistência dos bons espíritos para com eles. Esta aqui é a grande realidade. Então vamos continuar aqui na nossa leitura. Item 230. A seguinte instrução deu-nos-la sobre o assunto o espírito de quem temos inserido muitas comunicações. Então lá vai, o espírito vai trazer uma mensagem com relação ao assunto. Já o dissemos, os médiuns, apenas como tais, só secundária influência exercem nas comunicações dos espíritos. O papel deles é o de uma máquina elétrica que
transmite os despachos telegráficos de um ponto da Terra a outro ponto distante. Assim, queremos ditar uma comunicação, agimos sobre o médium, como o empregado do telégrafo sobre o aparelho. Isto é, do mesmo modo que o tic-tac do telégrafo traça as milhares de léguas sobre uma tira de papel, os sinais reprodutores do despacho, também nós comunicamos por meio do aparelho mediúnico, através das distâncias incomensuráveis que o separam o mundo visível do mundo invisível, o mundo imaterial do mundo carnal, que os queremos ensinar. Mas, assim como as influências atmosféricas atuam perturbando muitas vezes as transmissões do telégrafo elétrico, igualmente a influência moral do médium atua e perturba às vezes a transmissão dos nossos despachos de além-túmulo, porque somos obrigados a fazê-los passar por um meio que lhes é contrário. Entretanto, essa influência a miúde se anula pela nossa energia e vontade e nenhum ato perturbador se manifesta. Com efeito, os ditados de alto alcance filosófico, as comunicações de perfeita moralidade são transmitidos algumas vezes por médiuns impróprios a esses ensinos superiores, enquanto, por outro lado, comunicações pouco edificantes chegam também, às vezes, por médiuns que se envergonham de lhes haverem servido de condutores. Em tese geral, pode afirmar-se que os espíritos atraem espíritos que lhes são similares e que raramente os espíritos das Pleiades elevadas se comunicam por aparelhos mal condutores quando têm às mãos bons aparelhos mediúnicos, bons médiuns, numa palavra. Os médiuns levianos e pouco sérios atraem, pois, espíritos da mesma natureza. Por isso é que suas comunicações se mostram cheias de banalidades, frivolidades, ideias truncadas e, não raro, muito heterodoxas, espiritualmente falando. Certamente, podem eles dizer, e às vezes dizem, coisas aproveitáveis, mas nesse caso, principalmente, é que um exame severo e escrupuloso se faz necessário, porquanto, de envolta com essas coisas aproveitáveis, espíritos hipócritas insinuam com habilidade e preconcebida perfídia fatos de pura invencionice, asserções mentirosas, a fim de iludir a boa-fé dos que lhe dispensam atenção. Devem riscar-se, então, sem piedade, toda palavra, toda frase equívoca e só conservar do ditado, o que a lógica possa aceitar ou o que a doutrina já ensinou. As comunicações desta natureza só são de temer para os espíritas que trabalham isolados, para os grupos novos ou pouco esclarecidos, visto que, nas reuniões onde os adeptos estão adiantados e já adquiriram experiência, a gralha perde o seu tempo e a se adornar com as penas do pavão, acaba sempre desmascarada. Não falarei dos métodos que se comprazem em solicitar e receber comunicações obscenas. Deixemos se deleitem na companhia de espíritos cínicos. Aliás, os autores das comunicações dessa ordem buscam, por si mesmos, a solidão e o isolamento, porquanto só desprezo e nojo poderão causar entre os membros dos grupos filosóficos e sérios, onde, porém, a influência moral do médium se faz realmente sentir é quando ele substitui, pelas que lhe são pessoais, as ideias que os espíritos esforçam por lhe sugerir
e também quando tira da sua imaginação teorias fantásticas de boa fé, julga resultarem de uma comunicação intuitiva. É de apostar-se então 1000 contra 1 que isso não passa de reflexo do próprio espírito do médium. Dá-se mesmo o fato curioso de mover-se a mão do médium, quase mecanicamente às vezes, impelida por um espírito secundário e zombeteiro. É essa pedra de toque contra a qual vem quebrar-se as imaginações ardentes. Por que isso? Por isso que, arrebatados pelo ímpeto de suas próprias ideias, pelas lantejoulas de seus conhecimentos literários, os médiuns desconhecem o ditado modesto de um espírito criterioso e, abandonando a presa pela sombra, o substituem por uma paráfrase empolada. Contra esse escolho terrível vem igualmente chocar-se as personalidades ambiciosas que, em falta de comunicações que os bons espíritos se recusam, apresentam suas próprias obras como se fossem desses espíritos. Daí a necessidade de serem os diretores dos grupos espíritas dotados de fino tato, de rara sagacidade, para discernir as comunicações autênticas das que não o são e para não ferir os que se iludem por si mesmos. Para aqui um pouquinho. Bom, ele está dizendo aqui que os médiuns influenciam logicamente a comunicação pelo seu comportamento moral, mas quando os espíritos bons, eles se comunicam através de bons médiuns, e que há algum problema em que a comunicação possa ser influenciada pelo médium, eles podem superar isso, os espíritos podem superar, né, para que a coisa não descambe, porque existe essa afinidade entre o médium e o outro. No caso de espíritos de médiums orgulhosos e vaidosos, aí se apresentam espíritos também do mesmo nível moral e que fazem com que as mensagens sejam adulteradas ou alteradas, e às vezes ideias estranhas do próprio médium, ele diz que é dos espíritos, né, para que tenha mais caráter de aceitação nas outras pessoas. E aí, isso, aliás, essas mensagens que são trazidas desse tipo devem ser analisadas. Aliás, como diz o próprio Kardec, toda e qualquer mensagem deve ser analisada a crivo da razão, né, de acordo com a lógica, a fim de que possa ser aceita ou não. Para que os espíritos, aliás, os grupos sérios, as pessoas que têm interesses sérios nas comunicações e na divulgação da doutrina, eles possam distinguir se há alguma coisa nas mensagens que estão destoando, né, que estão sendo destoadas das mensagens, destoada na mensagem, para que não possa atingir e influenciar as pessoas que recebem essas mensagens. Por isso é que tem um critério sério, com relação às mensagens, para que haja a perfeita sintonia com o que diz a doutrina e com o que diz os bons espíritos. Por isso, Santa, é que para que um livro saia, uma mensagem saia, é necessário que por trás dessa mensagem tenha o aval de um espírito superior, de um espírito bom, a fim de que ele mesmo possa, antes da mensagem do livro sair, ele mesmo tenha uma visão para saber se aquilo pode ou se não pode.
Aliás, tem uma coisa interessante aqui no nosso movimento espírita com relação principalmente com as obras do Chico. Eu não me lembro, não tenho conhecimento. Aliás, tenho conhecimento, a gente viu, a gente sabe, que Humberto de Campos se comunicou através do Divaldo, logo no início, né, quando ele começou a sua carreira de pregador, de palestrante. O Humberto de Campos lhe dava assistência. Mas, com relação ao Chico Xavier, alguns livros do Humberto de Campos são prefaciados pelo Emmanuel. Mas tem alguns que não são. Não são. A pergunta é, por que Emmanuel não deu, né, não fez o prefácio, entre aspas, não revisou? Talvez, na minha opinião aí, já é uma opinião particular, talvez porque ele tinha confiança na capacidade do Humberto de Campos, que pode até ficar orgulhoso, que é nosso conterrâneo, era nosso conterrâneo. Então, o Humberto de Campos era um espírito que é bem criterioso. Todos os livros dele a gente percebe que não tem nenhuma coisa que possa denegrir a doutrina ou para o próprio médium. Então, algumas vezes, alguns livros passaram sem o aval do Emmanuel, mas com o aval do Emmanuel, senão não saía. Senão não sairia. Tá? Porque, por exemplo, vamos imaginar que o Chico pedisse, fosse mandar publicar um livro de Humberto de Campos. E aí, o Emmanuel, se tivesse algum problema no livro, o Emmanuel diz, não, peraí, vamos ver isso aqui primeiro e tal. Mas aí, no caso, se Emmanuel não deu não disse nada, é sinal de que a obra estava certa para ser publicada. Então, são essas coisas que acontecem. Então, só o comportamento dos espíritos que coordenam o trabalho, por exemplo, coordenam o trabalho do Divaldo, coordenam o trabalho do Chico, coordenava o trabalho de Ivone, só eles já fazem um trabalho de pesquisa para saber se a obra deve sair ou não. Já faz uma avaliação. Agora, quando são outros médios, como por exemplo, uma mensagem dirigida para nós, aí a gente tem que analisar, porque não tem o Emmanuel, não tem a Joana, para vir em nosso auxílio para saber se aquela mensagem realmente está de acordo ou não. Aí vai do nosso senso de raciocínio, vai da nossa fé raciocinada, a fim de que a gente possa aceitar esta ou não. Até porque muitas mensagens saíram, né, que não tinha nada a ver, dirigida a determinadas pessoas de um grupo mediúnico, por exemplo, que estavam participando, que não tinha nada a ver com doutrina, eram só coisas invencionistas, ou do médium, ou do próprio espírito. Comentários? Rubim, a gente está falando aqui da compatibilidade, né, do espírito com o médium. Isso. E que dá como resultado um tipo determinado, ou poderia dizer confiável, de mensagem. Aí me vem um questionamento aqui. Um médium que só recebe espíritos sofredores, ele necessariamente é ruim? Ou melhor, assim, ele só consegue... Porque assim, eu estou falando do ponto de vista do inexperiente. Do inexperiente. Por exemplo, né, que não tem o conhecimento, que tá começando a desenvolver e tudo mais. Assim, que não é perfeito, mas que está tentando se melhorar. Ponto.
É, só o fato de só receber espírito sofredor tem alguma relação com a moral dele, por exemplo? Olha só. Tu falaste que era um médium iniciante. É possível que o médium iniciante receba até um certo ponto espíritos, né, um pouco atrasados. Mas isso não significa que é a moral do médium que está influenciando ele a receber esse tipo de espírito. Pode ser, no caso, que o médium está em experiência, pode ser também que os espíritos superiores trazem esses espíritos sofredores para trazer mensagem através do médium, para treino, experiência do próprio médium. Não querendo dizer que o médium seja uma pessoa de moral um pouco baixa. Significa também dizer, olha só, que os espíritos, os médiuns bons recebem também algumas vezes algumas mensagens de espíritos sofredores. Certo? Agora, quando o médium é iniciante, dependendo da situação em que ele se encontra, os espíritos superiores trazem espíritos sofredores, repito, como treino, a fim de que mais cedo ou mais tarde ele possa começar a receber espíritos mais evoluídos. Mais evoluído. Ainda mais quando o médium está tentando se melhorar ou vai estar se melhorando. Significando dizer que ele, mais cedo ou mais tarde, por conta do melhoramento dele em termos moral ou em termos morais, ele possa, né, ter a possibilidade, a oportunidade de receber espíritos um pouco mais evoluídos. Mas só o tempo é que vai dizer. Até porque, Sandro, todos nós vamos nos aperfeiçoando aos pouquinhos. E o médium não vai ficar todo tempo nesse mesmo nível. Esse médium iniciante não vai ficar todo tempo nesse nível. Até porque o trabalho vai fazendo com que ele se eduque, e na educação ele vai evoluindo, e evoluindo, os espíritos que se aproximarão dele serão espíritos mais evoluídos também. Pois é, por que que eu te perguntei isso? Porque ele tem uma parte que ele fala aqui, que o médium ele atrai espíritos como que da mesma índole. Tá, mas Mas olha, então, diga. Imagina. então depende, né? Essa Isso, questão é isso, relativa, né? isso. Isso depende. Porque, por exemplo, se é um médium iniciante que não é orgulhoso, que não é vaidoso, etc, etc, ou então um médium que já está com um certo desenvolvimento ou educação mais evoluída, mas ele é orgulhoso, não é humilde, aí a coisa pode descambar para esse tipo de situação. Então, com o comportamento do médium desde o início, a gente pode saber se esse médium pode receber espíritos mais evoluídos ou se esse médium não passa. Porque olha só, a pessoa que é orgulhosa, ela é orgulhosa sempre. A pessoa que é vaidosa sempre. Eu estou falando em termos de orgulho, porque nós somos orgulhosos, todos nós somos vaidosos. Eu estou falando em termos de orgulho e vaidade patológicos. Patológico. Porque tem gente que nasce orgulhoso, os pais, a educação tentam melhorar isso aí, mas não conseguem, ele continua orgulhoso. Mas tem os que nascem humildes e vão continuar humildes, a não ser que aconteça algum deslize ou algum acidente no seu intervalo de reencarnação, que ele passe a ser, a partir de determinado tempo, vaidoso e orgulhoso. Mas isso aí é meio raro. Se o camarada é humilde, verdadeiramente humilde, desde cedo, dificilmente ele vai se tornar orgulhoso e vaidoso. Até porque ele já aprendeu, ele está tendo conhecimento de certas coisas e sabe que tem alguns sentimentos que não deve carregar por conta do
trabalho que vai dar depois dele se livrar desse livre-arbítrio com relação a esse sentimento. Sim. Então vamos. Eu já percebi que aqui a gente não pode engessar nada. Porque cada um é cada um está num estágio. É como tu falaste, a pessoa é desenvolvida, mas moralmente ela ainda tem algumas falhas. A pessoa ela não tem desenvolvimento mediúnico ainda avançado, mas ela tem algumas características. É que nem a questão do ateu, né? Que dizem que tem gente que é ateu que é muito mais nobre do que gente que está dentro de uma religião. Então, tem que ser avaliado por cada caso. Mas olha, Sandra, deixa eu te dizer uma coisa. Nesse mundo nosso, de provas e expiações, quem é perfeito? Ninguém é perfeito nesse mundo. Só quem foi perfeito que viveu nesse mundo foi Jesus. O resto está todo mundo caminhando. Aliás, segundo alguns grandes expositores, palestrantes, perfeitos não reencarnam, não encarnam. Fico por lá. Fico por lá mesmo. Então, se reencarnou, já tem alguma coisa para pagar. Com exceção de Jesus que veio em missão. Né? Se reencarnou, ainda não chegou lá. E não chegando lá, todos nós temos as nossas falhas e os nossos deslizes. E por isso é que Deus dá a oportunidade da gente sempre voltar e trabalhar, voltando, trabalhando, até que não consigamos mais voltar. Porque nós chegamos a um patamar que nossa evolução não dá condições de a gente voltar para um corpo grosseiro deste que a gente está usando. Todos somos falhos. Todos somos falhos. Por isso existe algo interessante na doutrina que diz assim, que a gente deve se perdoar. Deve perdoar as pessoas e se perdoar também. Oh, Senhor, me perdoa e tal, e se perdoa e tal. Porque se a gente fosse acusar por tudo de mal que a gente faz, a gente não faz nada, não dorme, não fica perturbado, etc, etc, etc. Para. Estagna, que nem a culpa. Porque quando você se perdoa, você fica com aquela culpa e você não estagna. Não vai para frente nem para trás. Lembra daquela história da negação de Pedro? Errou 3 vezes, negou Jesus 3 vezes, mas depois, peraí, eu errei, mas a partir de agora eu vou. Pronto. Consertar. E consertou. E como consertou? Este é um exemplo para nós. O que significa dizer que Pedro negou Jesus 3 vezes? Significa dizer que a gente pode errar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma hora a gente. Não, peraí. Dá uma de Pedro. Se organiza. Negou uma vez? Tá. Aí. Negou 2. Negou 3. Negou 10. Negou 11. Quantas forem necessárias errar? Em termos de negar, o que acontece? A gente tem novas oportunidades. E chega uma hora que a gente deixa aquilo para trás porque não nos interessa mais. Tem coisa que a gente gosta, faz. Tem uma hora que a gente diz, não, eu estou cheio disso aqui, não quero mais fazer isso aqui. É a história da nossa idade. Não viu, Sandra? Olha só. Quando a gente é criança, a gente come guloseimas, come. Aí, aqui em casa, se deixar a Nicole não come outra coisa, não ser besteira. Aí quando a gente é adulto, come doce, uma hora aqui, outra colada. Aí quando chega, fica mais velho, quando tá idoso, não come mais. Isso aqui não estou mais interessado. Isso aqui não. Qualquer coisa. Eu estou falando em termos de qualquer coisa. Por exemplo, eu assisti um filme, um tempo desse, é que o camarada, já idoso, bastante idoso, ele olhou para os rapazes assim, mais jovens do que ele, e os rapazes estavam procurando atrás de mulheres e tal. Aí olhou para os rapazes e pensou assim, disse assim, vocês que estão procurando por mulheres, eu não me interesso mais.
não me enche mais os olhos. O tempo passa. Até porque, olha só, tudo aqui é passageiro. Tudo aqui é passageiro. Todo este fogo passa, vai passar uma hora. Vai passar uma Já hora. dizia Chico, né? Tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. Aí tem hora que a gente diz, não, isso aqui não me serve mais. Eu não necessito mais disso. Não preciso mais disso. Diz que certa vez Sócrates estava com os discípulos no mercado. E os discípulos no mercado comprando. E Sócrates nada. E eu disse, mas mestre, a gente compra aqui, comprou um monte de coisa e você não compra nada. Eu disse aqui, eu não preciso mais dessas coisas. Não preciso. Ou seja, já tinha superado. É aquela história. A gente vai superando as coisas da matéria, vai. Como é que é a palavra certa? A gente vai sublimando. Olha só que palavra linda. As coisas corriqueiras vai sublimando e vai sublimar, quer dizer, tem a força para aquilo, mas. Quer ver outro exemplo? Chico Xavier não casou. Divaldo também não. Por que será? Eu acho que porque isso iria interferir no propósito deles aqui. Será? Mas olha só, porque tu conhece Haroldo Dutra Dias? Conheço. É um de óculos, né? Tu conhece, já viste falar e conhece o Eu Alberto já vi Almeida? algumas palestras. Alberto Almeida, sim. Sim. Os dois Médico. são casados. O juiz e o médico são casados. O Chico e o Divaldo não. Eu acho que o casamento não interfere. Tanto é que Kardec era casado. Ponto. Sim. É uma questão de opção. Eu acho que no caso. Mas não foi dito. Lembra do filme? Não foi dito para quando o Divaldo é jovem, que ele diz que ele quer e que a Joana diz que isso não está programado para ele. Sim, Não é para ele. não está programado. Sabe por quê? Porque o Divaldo estava naquela idade de juventude, estava jovem. E qual é o jovem que não pensa nessas coisas? Pensar é uma coisa, agora, tá no nosso roteiro reencarnatório é outra. Só um minutinho, Rubinho, só um minuto. Tá. Entendeu? Quando a gente é jovem, a gente tem um monte de necessidades na cabeça. O Chico também, quando era jovem, era assim. O que o irmão dizia para ele? Vai correr, Chico, corre. Gastar as energias. Mas aí chega uma hora. Por que Jesus não casou? Até porque o sexo a gente gasta energia. Desprende energia. Mas a energia sexual, ela não é usada somente para o sexo. Nós usamos as energias sexuais para um monte de coisa que a gente faz. Aliás, tudo que a gente faz fora do sexo. Ah, é? É. Gente, eu adoro essas polêmicas, Rubinho, porque eu aprendo tanta coisa. A gente usa. O escritor usa energia sexual para escrever livros. O pintor usa essa mesma energia para pintar, para esculpir. O cantor usa essa energia. O palestrante usa essa energia lá na hora que está fazendo a palestra. Essa é energia sexual. Não é só ali, não. Ali é só um momento. Só um momento. A energia sexual é uma energia criadora. Tudo que a gente faz, nós estamos criando alguma coisa. E nesta criação, nós estamos usando a energia sexual. E aí, não sabia disso, não, né, Sandra?
Pois é. Por Para isso, mim, teria outro nome. Para mim, era específico daquele momento. não. Por isso é que Joana disse para o Divaldo que no karma dele não estava programado o casamento. Porque ele poderia usar esta energia, o trabalho que ele faz até hoje, Sandra. E olha só, eles são satisfeitos com isso. Mas ele teve que aprender. Ele teve, Ele teve que ele aprender sublimou. a ser diferente. Não, ele sublimou a palavra que eu estou repetindo aqui. Ele sublimou essa energia para outro direcionamento. Sublimar no sentido de canalizar isso. Isso mesmo. Canalizou para outro rumo. Usou em outra atividade. Mas ele teve o preparo, porque para o jovem isso é difícil, até questão hormonal e tudo Sim. mais. Eu imagino que por isso que eu acho que é karma mesmo, missão. Missão. Por isso que para uns funciona e para outros não. Tem Isso. uns que podem casar porque isso funciona e faz parte, e no Isso. caso do Chico e de Valdo, não. Ai, tomara que no meu tenha, não esteja planejado. É o Ou seguinte. então que eu sublime, que eu canalize essa energia para outra coisa. Não, a gente canaliza para outra coisa. Mas de vez em quando a gente canaliza para lá. É, porque da sua carne, a minha carne é fraca. Ah, nossa, Sandra. Mas presta atenção, olha só. O nosso trabalho, no nosso trabalho a gente usa essa energia. A gente usa essa energia. A gente está usando essa Pois energia. eu estou usando, quantos anos a gente estuda junto? Ah, eu estou usando isso sem nem saber. Sem nem saber. Quase sem intenção. Pois é, quase sem intenção. Mas está usando. Aliás, nós dois, no momento, estamos usando essa energia para Sim, realizar esse trabalho. Porque nós sim, estamos criando esse trabalho. Além do mais, nós estamos até gravando. sim. Ou seja, além de fazer a reflexão, o estudo, nós estamos gravando. Então, nós estamos usando essa energia para vários canais diferentes. Que a gente estava usando a energia sexual para esse trabalho que a gente está fazendo aqui. Sim. Eu não... Ah, sim, eu estava te dizendo que essa vai ser uma pauta para a minha reflexão da semana. Ah, sim. Porque todo o nosso estudo eu fico com uma coisa na cabeça, aí eu vou ler, fico processando. Tá certo. Vai ser esse vai ser o motivo. Isso. Tem que processar, realmente. Né? Tem que processar. A gente aprende isso na doutrina, viu, Sandra? Outras religiões não Mas ensinam isso. é um nível mais avançado. Lógico. É um nível mais avançado porque tem muita gente que não sabe disso. Outras religiões não sabem disso. Rubinho, eu tenho 44 anos, nunca ouvi isso na minha vida. O que eu tinha ouvido é para a gente ter cuidado com o que a gente se relaciona por conta das trocas de energia. Sim. Mas aí eu estou falando do ato em si. Certo. Mas não que esse tipo de energia era canalizado para outras atividades. Com certeza. Porque para mim, assim, poderiam ser energias semelhantes, mas diferentes. Hum. Essa era a minha visão. Mais uma coisa que as minhas teorias caem por terra. Já viu no livro dos Espíritos, teve um bocado, que eu achava que era uma coisa, era outra, e Era aqui outra. também. Pois é. Pois é. Então é isso, Sandra. É isso. Todos nós usamos essa energia, mesmo que não pratique o sexo em si, para realizar tudo. Para criar.
o compositor cria com essa energia, o atleta joga com essa energia, etc, etc, etc. Todas as atividades. Por isso que um dia Chico disse que pro Divaldo, quando o Divaldo visitava o Chico, pro Divaldo que tudo é sexo. Tudo é sexo. Não é uma maravilha essa doutrina, Sandra? É uma maravilha. Cada vez me surpreende. Aí eu vejo como eu sou ignorante. É. Muito bem. Ah, Então vamos continuar. Algum comentário a mais? não, não. Então, mais Vou um pouco. talvez no próximo estudo, que isso aí eu vou procurar ler, vou Isso, aprender sobre isso. isso. Perfeito. Então vamos lá. Vamos. Na dúvida, abstente, diz um dos vossos velhos provérbios. Não admitais, portanto, senão o que seja aos vossos olhos de manifesta evidência. Desde que uma opinião nova venha a ser expendida, por pouco que vos pareça duvidosa, fazei-a passar pelo crisol da razão e da lógica e rejeitai desassombradamente o que a razão e o bom senso reprovarem. Pronto, está aqui, Sandra. Foi isso que me atraiu isso que me atrai ao espiritismo. Acho que eu já te falei disso, né? Sim, Essa questão de não dar o conceito pelo conceito sem explicar. isso, Querer que me fazer assimilar o negócio sem explicação. E aqui não, o espiritismo ele explica de uma maneira bem objetiva, inclusive. Embora a gente não tenha, pelo menos eu acho que tem certas coisas que eu tenho dificuldade, porque eu tenho algumas crenças. E aí você tem que virar a chave para poder aprender. Como o caso aqui que a gente falou agora há pouco. isso. É isso mesmo. Então, o que significa esse pedacinho, Sandro? O que significa dizer? Significa que nós devemos questionar tudo. Por que e para que Deus nos deu inteligência? Para saber, para questionar algumas coisas. Aliás, a gente pode questionar até o próprio Deus. Mas eu estou falando aqui em termos, né? E a gente sabe que não pode questionar porque tem certeza da grandeza de Deus. Mas em termos didáticos, a gente pode dizer, olha, a gente pode questionar até o próprio Deus. Imagine questionar a Bíblia. Seria um café pequeno. Por isso que não faz sentido aquelas interpretações fechadas. É, Porque Deus disse isso, 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 isso. Ao pé da letra não tem como. pois é. Mas Jesus nos deu o roteiro. Que a gente deve ler aquilo lá, interpretar e tirar o espírito da letra, não a letra em si. Ou seja, qual o significado espiritual da coisa. Por isso que Jesus contava muitas parábolas. Porque por trás da parábola tinha um ensinamento espiritual e grandioso. Ou seja, por trás daquela letra, a parábola, é que nem as fábulas. Toda fábula tem um fundo moral. A fábula é uma coisa simples, uma historieta boba. Né? Boba, mas tem um fundo moral que é um alerta para nós. Aqui, a Nicole tem um monte de filmes infantis que eu de vez em quando assisto com ela. E a maioria dos filmes infantis tem um fundo moral para mostrar para a criança coisas além daquele filme, coisas importantes além do filme. E às vezes quando eu tô com ela, a gente explica, eu explico para ela e tal, a gente conversa direitinho a respeito.
É isso aí. Por isso a gente deve questionar. E questionando, a gente começa a procurar saber o verdadeiro significado daquilo que a gente está recebendo ou lendo, para que a gente não fique voando depois. Não seja enganado. Porque o motivo de Deus nos dar inteligência é para que a gente possa questionar e não ser enganado. E seguir o caminho certo, o caminho que deve ser seguido. A inteligência não foi nos dada à toa. Tem um propósito. E este propósito é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Raciocinar de acordo com a lógica, qualquer que seja a mensagem que nos traga espíritos inferiores ou espíritos superiores. Nenhum escapa ao crivo da razão. Nenhuma. Pronto. Que às vezes, de vez em quando, eu estou assistindo uma palestra de grandes médiums, grandes palestrantes. Eu digo, mas será? Não. Daqui a algum tempo, daqui a pouquinho. Então, aí a gente. Por isso que a gente aprende. Quando a gente questiona, quando a gente busca. Quando a gente diz assim, questionar, é buscar a verdade. Aqueles que perguntam muito, aprendem mais do que aqueles que não perguntam. Aqueles que perguntam porque estão questionando. E questionando, ele vai perguntar para quem, por exemplo, está fazendo a palestra, ou então procurar depois em um local que possa responder a sua questão. Para tirar certas dúvidas. O questionador está em dúvida com relação àquele ponto. E aí alguém ou algo vai tirar a dúvida dele daquele ponto, se ele buscar, se ele for atrás. Por isso, o papel dos orientadores, dos professores, com relação aos alunos. Beleza? Beleza. Então vamos lá, mais um pouquinho. Melhor repelir as 10 verdades do que admitir uma única falsidade. Uma só teoria errônea. Pronto, tá aqui outro pedacinho aqui. Melhor rejeitar 9 verdades do que aceitar uma única mentira. Então, Sandra, o que acontece? Acontece que a gente deve questionar tudo, não só em termos de religião, em termos de esporte, em termos de literatura, em termos de arte, em termos de... Para a vida, né? Para a vida, em termos de política. O que político nos fala que a gente acredita, toda a igreja, que muita gente acredita? O que não diz os pastores e os padres que todo mundo acredita cegamente? Acredita cegamente. Essa semana me mandaram um WhatsApp de um vídeo em que um camarada muito inteligente começou a questionar a respeito dos dízimos. Foi falar com o pastor, segundo o vídeo, o pastor disse, não, é assim, é isso mesmo. E ele disse assim, mas vem cá, por que a gente não diz isso pro povo? E o vídeo diz que o pastor falou que não, se a gente disser isso pro povo, eles deixam de dar o dízimo. Então, olha só, o objetivo daquele pastor é arrecadar o dízimo, né? Porque ele sabe que não deve ser assim, mas mesmo assim ele cala para que o povo, a plateia, os fiéis, não saibam a fim de que eles, olha que coisa mais esquisita, possam continuar explorando os fiéis. E aí, segundo o vídeo, o pastor inclusive ameaçou a pessoa que questionador. Porque o questionador vai atrás da verdade e descobre. E quando descobre, começa a questionar. Aqui, eu estava lendo ontem, a respeito das fábulas
fábulas. Esopo, um fabulista, esse que criou a fábula, um fabulista que era escravo, ele criou as fábulas e ficou famoso por conta dessas fábulas. Mas aí ele era escravo e por conta da fama e das fábulas que contava, os seus senhores lhe deram liberdade. O cara fica famoso e tal, deram liberdade. Mas só que ele, como era um cara inteligente, começou a questionar a igreja com relação a algumas coisas que a igreja estava fazendo. Ele começou a questionar. Resultado: as autoridades da igreja, segundo o livro, armaram um complô, uma calúnia, inventaram uma mentira para que o camarada fosse condenado. Ele foi condenado e foi morto por conta disso. E isto, Sandra, há muitos séculos antes de Cristo. E a gente encontra isso até hoje. Quem questiona a igreja, religiosa e tal, são perseguidos. Por que persegue a nossa doutrina? Porque a gente questiona a Bíblia, questiona os pastores, questiona os padres e tal. Aí nós somos os demônios. Vê como é interessante, a gente é perseguido por querer a razão e a lógica. Isso, perfeitamente. Porque nós somos razoáveis. Por querer, para querer aquilo que ele fala, a razão e o bom senso. Razão e bom senso. Né? Que ele fala que passe da razão e da lógica. O que a razão e o bom senso reprovam, rejeite corajosamente. É por essa parte que a gente é perseguido. Isso. Como eles não podem crucificar nem tocar fogo, eles criticam, malham na internet, etc, etc. Porque todos os questionadores da igreja no passado foram queimados. João Ruiz, Joana d'Arc, Joana de Cusa, etc, etc. Todos os cristãos. Alguns, né? Então, de certa forma, é tudo uma questão da ganância do poder, de poder. Porque eles, se o povo se esclarece, vai deixar de segui-los. Isso. E aí, eles começam a perseguir esses que estão esclarecidos. Aí a gente pode entender porque determinadas religiões, elas são bem fatalistas. Tem que temer a Deus, tem que fazer isso, senão vai para o inferno. Olha o inferno, olha o Do ponto de vista de punir. Punição para que eles fiquem com medo. Quem fica com medo se subjuga. Por que eles ficam com medo? Com medo de os seus fiéis saírem da igreja católica e ir para a doutrina espírita. Porque eles devem saber, com certeza, que a doutrina espírita é lógica e racional. Então eles dizem para os fiéis que aquele negócio lá tudo é do demônio. Se vocês forem para lá, o diabo pode, né, arrumar vocês, etc. Aí o que acontece? Aí eles ficam com medo, não querem nem saber de espírito. Mas é interessante, até para fazer isso eles não usam de razão porque não tem motivo. Não tem um motivo, só tem a consequência. Mas para toda culpa, todo resultado tem que ter uma causa. Então, qual é a causa do espiritismo ser ruim? Não é dito. Não é dito. Isso é omitido. Claro. Só se é explicitado que você que é do demônio e que você vai ser castigado, etc. e tal, que não presta. Pois é. É o que acontece no mundo fora da religião também. É. Por que os governantes não querem que o povo se eduque? Para eles poderem controlar com mais facilidade. Quanto mais ignorante, Sandra, o povo, os fiéis, é mais fácil de controlar. O espiritismo não quer me controlar.
Não. Porque você venha se você quiser, faça, você pode fazer tudo, mas tudo lhe convém. Então, você é que é responsável. Ele diz, não proíbe nada, você pode fazer o que bem entender. Agora, orienta Eles de não vêm isso. aqui, não vão na minha casa para me chamar, você tem que ir para a igreja. Não, Não, não. o centro espírita, no caso. Livre-arbítrio. Você vai se quiser, não é pressionado. Ajuda no centro se quiser, não tem negócio de dízimo, tal, tal, tal. Ou seja, Kardec disse uma frase interessante para a gente refletir com relação a isso que a gente está comentando agora. Aquele que está com a verdade não precisa perseguir. Ora, se eu sou de uma religião que persegue outras religiões, será que eu estou com a verdade? Não pode. Quem está com a verdade não precisa perseguir. Não é lógico isso? É lógico. Completamente. 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 Quem é aquele que está com a verdade não precisa perseguir. Espíritas, não vos preocupeis com as coisas, as calúnias e tal que fizeram contra vós. Não vos preocupeis. Porque isso acontece com vocês? Porque os outros sabem que vocês estão com a verdade. Todo aquele que está com a verdade, Sandra, é perseguido a todo instante, a todo momento. Jesus foi perseguido, Sócrates foi perseguido, Joana d'Arc, etc., João Ruiz, um monte de gente outras. E nós espíritas também, perseguidos o tempo todo. Isso me fez lembrar aquela parte da história de Kardec, onde o livro dos Espíritos é queimado, Sim. na Espanha. Pois é. Que não era para se preocupar, porque aquilo gerou foi a curiosidade das pessoas quererem saber e trouxe mais gente para estudar aquilo. E divulgou mais em vez. Pois é, Por isso que os espíritos disseram para Kardec para ele não se preocupar. Na verdade, disseram depois, né? Depois que queimaram, para ele não se preocupar, que aquilo seria uma. Disseram antes, para ele deixar aqueles. Porque ele queria entrar na justiça, e os espíritos disseram para ele que ele, se ele entrasse na justiça, ele ganhava. Mas ele não fazia isso, porque aquele trabalho da igreja ia melhorar a situação, porque ia divulgar mais a doutrina. Então ele deixou. Sim. Então é isso. O auto de fé em Barcelona. Como não podiam, naquela época, mais queimar os autores, eles queimaram os livros. Ou seja, não podiam crucificar nem queimar. Não resolveram queimar os livros, porque não podiam. Se eles pudessem queimar as pessoas, Kardec, por exemplo, eles queimavam lá na hora, em praça pública. Mas já tinha passado esta época. Não estávamos mais na Inquisição. Sim, a Inquisição foi usada com relação à queima dos livros, mas não com relação a pessoas. Sim. Então é isso. É isso. Repetindo. Todo aquele que está com a verdade é perseguido onde quer que ele vá. Ou seja, quem persegue nunca. Quem persegue, olha só, quem persegue nunca está com a verdade. É isso que a gente tira do conhecimento da doutrina. Todo perseguidor é um infeliz e não está com a verdade. Ou seja, não tem consistência naquilo que prega, naquilo que fala, naquilo que diz. Naquela ideia que prega. Não tem. Todo aquele que está com a verdade, aqueles que não estão com a verdade perseguem e armam um complozinho. Né, Sandra? Isso é muito normal. Armam um complozinho para poder denegrir a imagem daquele, ou então mandar queimar, mandar crucificar, prejudicar de alguma forma. Quando Jesus dizia raça de víboras, ele sabia o que está dizendo, porque aquele povo era tudo umas cobras. Tinham apenas aparência de sacerdotes,
Assim como muitos hoje em dia, aparências de sacerdotes, aparência, mas no fundo eram que nem túmulos, todo bonitinho por fora, cheio de flores, caiadinho, mas por dentro cheio de ossos e podridão. Armam comprou para pegar. Perseguiram Pedro, crucificaram Pedro. Paulo de Tarso, cortaram o pescoço de Paulo. Outros foram assassinados. O próprio Jesus foi crucificado. Joana d'Arc foi queimada. João Rus foi queimado. Muitos outros. Porque eles estavam com a verdade. E aí, a verdade dói, atinge aqueles que são mentirosos e os mentirosos partem para a violência. Partem para a violência. Manda prender, manda tocar fogo, manda tal, etc, etc. É isso. Não adianta. Não vai adiantar. Mas, aqui se faz, como diz o ditado popular, aqui se faz, aqui se paga. Tudo que a gente faz de bom ou ruim, nós vamos ter o resultado mais cedo ou mais tarde. Ponto final. E Isso é a isso, coisa mais certa. Se a gente tiver um pouquinho de sensibilidade, a gente percebe isso ao longo da nossa vida. por isso é que O Jesus quanto diz, de livramento a gente não já teve, né, Rubinho? não Ó, é? eu digo por causa disso aqui, ó. Isso. Eu tive muito livramento já. Pronto. Não foi Jesus que disse, Pai, quando estava crucificado, Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Porque se soubessem, não fariam. Quando Jesus disse que eles não sabem o que fazem, estava dizendo assim, coitado deles. Receberão. Não conhecem a verdade. Não conhecem a verdade e receberão tudo que fizeram de ruim para as outras pessoas e, logicamente, para mim. Receberão tintim por tintim, tintim por tintim. Oh, doutrina maravilhosa, não é assim? É um espetáculo. Então vamos lá fazer a nossa prece. Nós estamos em Bora Paulo. terminar, falta só um parágrafo. Ó, Deixa eu ver aqui. falta bem pouquinho. Bem pouquinho. Então vamos lá. Continuar então. Efetivamente, sobre essa teoria poderias edificar um sistema completo que desmoronaria ao primeiro sopro da verdade, como um monumento edificado sobre areia movediça. Ao passo que, se rejeitardes hoje algumas verdades, porque não vos são demonstradas clara e logicamente, mais tarde um fato brutal ou uma demonstração irrefutável virá afirmarmos a sua autenticidade. Lembrai-vos, no entanto, ó espíritas, de que, para Deus e para os bons espíritos, só há de impossível a injustiça e a iniquidade. O espiritismo já está bastante espalhado entre os homens e já moralizou suficientemente os adeptos sinceros de sua santa doutrina para que os espíritos já não se vejam constrangidos a usar de maus instrumentos de médiuns imperfeitos. Se, pois, agora, um médium, qualquer que ele seja, se tornar objeto de legítima suspeição, pelo seu proceder, pelos seus costumes, pelo seu orgulho, pela sua falta de amor e de caridade, repeli suas comunicações, porquanto aí estará uma serpente oculta entre as ervas. É esta a conclusão a que chego sobre a influência moral dos médiuns. Erasto, esse aqui era um dos espíritos que dava proteção e apoio para Kardec no trabalho de codificação. Então, é isso que ele está nos advertindo, né? Que a gente tem que perceber que a verdade é algo que incomoda muita gente. Incomodando muita gente, os incomodados, ficam com raiva, porque quando agem dessa forma, perseguindo, significa que eles realmente não sabem a verdade, nunca encontraram essa verdade e ignoram essa verdade justamente porque são extremamente imperfeitos e o
O objetivo deles não é a verdade em si, e sim o poder que tu falaste um pouco tempo atrás. Poder. Eles estão preocupados com o poder. O poder que sobe a cabeça de muita gente. Qualquer que seja o poder, financeiro, político, poder de destaque em alguma coisa, muitas das vezes sobe a cabeça das pessoas e elas se perdem por conta disso. E arrastam os outros que estão do lado porque eles estão cegos, conduzindo cegos para o buraco ao mesmo tempo. Eis a doutrina, a luz no nosso caminho e a luz de quem quer que queira receber essa luz e essa verdade. Comentário, Sandra? Não, só refletir a respeito. Assim, o que a gente tem a fazer é se melhorar, para que a gente contribua para que as coisas melhorem. Eu acho que se a gente se melhora, a gente serve de exemplo. E a gente se melhora quando a gente não se importa com a perseguição, por ter essa crença de que a verdade ela prevalece. Sempre vai prevalecer a verdade, sempre. Mais cedo ou mais tarde ela vai aparecer. Vai se mostrar. Muito bem, vamos lá? Eu estou fascinada com esse livro é muito bom. É muito interessante. Muito interessante. Muito bom. Muito interessante. Aliás, Então, a obra de Kardec, lógico, é uma maravilha, porque é a base de todos os conhecimentos espíritos que nós temos. Tá. Então vamos lá? vamos. Fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, mais uma vez estamos reunidos no teu nome, na crença que estás aqui ajudando nesse estudo. Eu te peço, Senhor, que nos ajude a entender, a compreender, a internalizar, a colocar em prática, que a gente possa aprender a fazer algo melhora moral, entendendo nossas dificuldades e nossas limitações, mas sempre errando para tentar aprender e não errando para prejudicar. Sendo assim, agradeço e peço que sempre nos mantenha em contato com esses conhecimentos e nos ajude a ter uma percepção tanto de nós quanto do ambiente para saber discernir aquilo que é positivo daquilo que é negativo. Sendo assim, nesse caminho de paz, em tudo de harmonia, damos por encerrado o estudo do livro dos Anjos, de Deus. Assim seja. Assim seja. Sandrinha, bom resto de semana. Tenha uma boa noite. Bons sonhos. Beijo, querida. Até. Deixa eu te dizer, Diga. dessas reflexões que eu vou ter ao longo da semana, pode ser que tenha mais questionamentos, aí vai tudo para o WhatsApp, viu? Beleza, pode mandar que a gente conversa. Tá bom, então. Um beijo, meu beijo. Um beijo nas tuas meninas. Excelente semana. Um abraço. Boa noite. Bons sonhos. Tchau, tchau.